Gente, hoje eu tô aqui com o Thiago Honório, é uma honra estar aqui, tô super feliz, ele recebeu a gente no ateliê dele, também mostrou um pouco da coleção e da casa. Obrigado, Thiago, por nos receber. A ideia de pintura de parede é uma noção de pintura cuja adição se dá pela via da remoção, ou seja, o que é adicionado sobre a superfície abrasiva das lixas, como mancha, todo esse vocabulário de gestualidade, de manchas, vem daqui da própria superfície da parede. Então, por exemplo, eu não posso que os trabalhos tenham moldura, né, porque a ideia é quase como se fosse uma janela de prospecção, um nicho arqueológico ao contrário, então é uma superfície gasta, esfoliada, carcomida, como que em carne viva, né? E eu acabo limpando o verso da lixa, e a superfície que é essa, eu uso verniz fixador, que é o mesmo verniz que é usado para pastel seco, desenhos com pastel seco ou carvão. Então, nada disso sai, né? O meu ateliê aqui é um ateliê bem seco. Eu preciso de um espaço limpo, organizado, do silêncio, da suspensão, né? Um espaço mais monástico até para concentração. Eu não trabalho ouvindo música, por exemplo, no máximo mantra, porque eu acho que de alguma forma você acaba ficando muito suscetível ao que você está ouvindo. Então tem um lugar para mim de pensar esse campo como não um espaço idílico, eu estou no centro da cidade de São Paulo, mas ao mesmo tempo é um espaço de concentração, de suspensão e silêncio que pede, né, uma reclusão, uma concentração energética maior. Eu queria saber, Thiago, como você sabe, eu acabo ajudando algumas pessoas a montarem coleções e tudo mais, né? E tem gente que já conhece a arte, que já sabe, se interessa e conhece um pouco a carreira de cada um dos artistas, né? E tem muita gente que não tem muita ideia, e eu falo que é muito importante ter... não pode ser óbvio, né? Tipo, o trabalho do artista. E o seu trabalho, eu acompanho há muito tempo, ele é tudo menos óbvio. Tem um estranhamento bom. E eu queria que você contasse um pouco para as pessoas da onde que vem sua inspiração, quando você decidiu ser artista, e algumas, pelo menos assim, 2, 3 referências assim, que te fizeram virar artista. Eu demorei um tempo para entender que o barroco mineiro, sem sombra de dúvidas, é a minha maior referência. Sim. E se eu for te falar de um nome, eu evidentemente vou falar Aleijadinho, e é uma pessoa para quem eu olho até hoje, então Aleijadinho é uma referência para a minha produção. Agora, eu comecei falando das procissões. Eu sempre me interessei por um tipo de imaginária que eu estudei no doutorado, que atravessa toda a minha produção, que tinha na minha última exposição na Galeria Luiz Estrina, na minha primeira exposição na Galeria Luiz Estrina, que é um tipo de imaginária que vocês devem ter visto espalhada pela minha casa toda, que se chama imagem de roca, que, para quem não conhece, imagem de roca é um tipo de imaginária que surge no século XVI na Península Ibérica, Espanha, principalmente Portugal, no Brasil chega no 18, no período do Barroco, sobretudo em Minas e na Bahia, e é um tipo de imaginária que sempre foi considerada vulgar, menor, tanto pela história da arte como pela Igreja. O Concílio de Trento, inclusive, proibiu essas imagens porque as considerava profanas, as consideravam indecentes. Que eram imagens mais populares, que iam para as ruas. E depois eles vestiam, né? Isso. Eram imagens que eram travestidas, adornadas. Então, desde criança, eu via esse tipo de imaginária, de imagem religiosa, eu achava a coisa mais estranha e, ao mesmo tempo, adorava, né? Porque a minha mãe fazia roupas para as santas, né, durante muitos anos. Não só roupas, mas as alfaias litúrgicas. Sim. Então, toda essa dimensão ritual, desses ritos, principalmente os mais populares, a minha irmã era anjo de procissão, eu fazia os tapetes processionais, sempre foram coisas que falaram muito a minha sensibilidade. Assim. Em 1998, já em São Paulo, eu mudei para São Paulo em 96, eu morei um ano em Santos, depois um ano aqui na capital já
fazendo a graduação. Em Uhum. 1998 eu trabalhei como educador, na época se usava o termo monitor, numa exposição que foi a 24ª Bienal de São Paulo, Histórias de Canibalismos, que foi conhecida como a Bienal da Antropofagia, né, curada pelo Paulo Erkenhoff e pelo Adriano Pedrosa. E naquele momento, né, a figura do Oswald de Andrade foi completamente ponto central de todas aquelas questões tratadas ali. Convivi com aqueles artistas e obras, uma exposição linda, uma exposição super importante. E durante um longo período essa convivência, porque você fazia um curso longo para ser educador e depois eu era o monitor fixo, então eu ficava horas ali a fio convivendo com aquelas obras. Então ali já começou um interesse em olhar para a produção moderna, para os modernistas, que por sua vez olharam para o barroco, se a gente pensar nas viagens de redescobrimento, no primeiro ensaio de Fôlego do Mário de Andrade dedicado ao Aleijadinho, que reposiciona a obra do Aleijadinho e a figura do Aleijadinho, que antes era tratada e considerada epigonal, menor, primitivo. Né? O Mário vai dizer primitivo em relação a quem? Primitivo em relação a quê? Quem diz que o nosso barroco é da ordem da exuberância? Exuberante é a nossa natureza, o nosso barroco é da ordem do miudinho, né? Marcando diferença em relação ao barroco italiano. Então, ali eu já comecei a olhar para essas figuras, para esses artistas modernos, e certamente fui contagiado, enfim, pela forma também como muitos deles olharam para o barroco. Tiago, muito obrigado por nos receber, foi muito legal. E a gente já era fã e virou mais fã ainda.